Fala pessoal, aqui é o canal Prazer Bíblia, trazendo o terceiro episódio da série Conhecendo a Bíblia, Bíblia Protestante, lógico. Hoje eu vou falar para vocês do único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Atos foi escrito por Lucas, e aí vocês veem a foto de Lucas, o médico amado, como já foi dito também, ele de profissão era médico. Atos dos Apóstolos foi escrito por volta de 62 a 63 depois de Cristo, lembrando que essa questão de data, né, para seguir ao pé da letra. Mas, enfim, então o que a gente tem em Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos, na verdade, é um livro muito, mas muito importante. Se nós não tivéssemos Atos dos Apóstolos, ia ficar uma lacuna muito grande para entender como é que algumas igrejas tiveram seu início, certo? A gente vai lembrar de muitas cartas, de muitas visitas da missão que existe em Atos dos Apóstolos. Mas vamos lá. Então, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Atos dos Apóstolos vai falar, basicamente, do início da igreja. E aí, em algumas particularidades bem interessantes. A primeira dela é Atos começa logo lá em Jerusalém, com os apóstolos. Isso logo no capítulo 1 de Atos a gente vai ver isso. Tem um versículo que vai citar que e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até o confim do mundo. Então aí vocês estão vendo aí em Jerusalém, lógico, foi onde começou, onde os 12 apóstolos estavam lá na igreja, né, fazendo a vontade de Deus. E depois você vê aí que tem também umas viagens, umas idas para Samaria também e pela Judéia. E a igreja, logicamente, começou a se expandir. E Lucas, ele fez a primazia de registrar isso tudo para nós, que é uma coisa importantíssima nos dias de hoje. Mas vamos lá. Então, Atos, de capítulo 1 ao 7, ela fica bem restrita na região de Jerusalém. Depois, Atos de 8 a 12, como eu disse, começa a se expandir a igreja. Vai para a Judéia, para a Samaria. Isso no período, no momento que começou a ter umas perseguições para com a igreja, certo? Então a gente vai ver ali que Filipe, que foi nomeado, né, escolhido como um diácono, ele começa ali a evangelizar, certo? E depois dele também a gente vai ter o grande episódio do apóstolo Paulo também, que é bem conhecido. Mas enfim, a gente vai ver alguns mapas que eu vou mostrar para vocês, a Jerusalém, só para mostrar a trajetória do apóstolo Paulo, que ele fez depois, quando Atos começou a ser mais focado nele. Então a gente tem Jerusalém, Chipre, certo? Aí tudo, Jerusalém, logo na Cisjordânia hoje, ali em Israel. Mas enfim, então a gente tem aí a Grécia, que também foi alvo, temos lá a Itália, Paulo foi para Roma, não é? Tem uma Macedônia, Tessalônica, aí você vai ver lá a descrição em Atos, e as próprias cartas que o apóstolo Paulo lhe manda, carta para os Tessalonicenses, certo? E nós temos aí Roma, como vocês estão vendo. Pois bem, então Atos dos Apóstolos, como eu estava dizendo, logo lá no capítulo 2 vai ter a descida do Espírito Santo, certo? Aí representado muitas vezes como uma pomba, por isso que está tendo essa imagem aí. E, enfim, temos aí Atos em Judéia e Samaria, e depois, até o capítulo 12, né, Judéia e Samaria, mas a partir do capítulo 13 acontece coisas bem interessantes, que é a ida do apóstolo Paulo, ou a chamada do apóstolo Paulo e Barnabé, para eles puderem evangelizar em outros lugares, levar o evangelho do Senhor Jesus para outros lugares. E daí ele começa, logicamente, a percorrer Chipre e outras regiões que fazem menção no Atos dos Apóstolos. Mas vamos dividir um pouco por questão de tema. Então, em Atos 2, a gente tem a descida ali no Pentecoste, né, do Espírito Santo, que vai capacitando a igreja. Em Atos 8, a partir do capítulo 8, a igreja na Judéia e em Samaria, pelo ministério de Filipe. A conversão de Saulo, que vira Paulo, né? No capítulo 9, ok? E a gente vai ter outros capítulos bem importantes dentro do contexto de Atos, que é também o capítulo 15, que é um marco bem importante sobre uma discussão que passou a ter dentro da comunidade. Porque os judeus, quando estavam convertendo gentios, alguns deles queriam que os gentios começassem a fazer a circuncisão, que é um pacto, é um ato aí judeu, certo? Mas teve um grande concílio, na verdade, primeiro um concílio da igreja, isso é bem importante, registrado na Bíblia Sagrada, para poder definir como é que a igreja interpreta e entende algumas verdades. E aí a gente vai ver lá que aconteceu isso. Aí depois vamos para Atos capítulo 16, onde Paulo, a partir daí até o final, o capítulo 28, ele é tema central de Lucas, certo? Então começamos aí as grandes viagens de Paulo, né, com Timóteo, enfim, com Silas, a visão que ele teve em Troade. Ele desceu ali a partir desse capítulo, vai dizer que ele desceu ali para Macedônia, Filipos, né, falando que é uma colônia romana, isso em Atos 16, verso 11 e 12, que é bem importante. Aí, enfim, daí para adiante, Paulo começa a percorrer todo aquele mundo ali, aquela parte em Tessalônica. Paulo vai para Atenas. É bem importante falar que ali ele teve um contato, né, com alguns seguidores dos filósofos epicureus e estoicos. E daí, lógico, quem gosta de história vai ver essa perspectiva aí, que é bem interessante, Atos, por causa disso. Ele faz realmente um link com as coisas, entre aspas, religiosas e sagradas de Deus, mas também com as coisas do mundo normal, certo? Teve uma parada que um pessoal de uma cidade começou a dizer que os deuses vieram morar com eles. Quando Paulo foi para uma cidade, agora eu não lembro o nome do outro integrante que estava com ele, e o pessoal pensou que eram os deuses que foram morar ali porque ele estava fazendo milagre. E daí a gente vai vendo, enfim, fechando esse link realmente de história, de contato do que é de Deus religioso, santo, não é? Mas com essas coisas do mundo e com essa perspectiva cultural do pessoal da época, né? Lógico. Então temos Paulo em Corinto, Paulo em Éfeso, e tinha as cartas ali aos Coríntios, Efésios,
certo? E Paulo, a caminho de Jerusalém, no capítulo 21, temos a prisão dele, o discurso. Paulo era um homem que falava mais de um idioma, isso fica bem claro aí para quem vai ler a partir do capítulo 21 de Atos. E, enfim, de maneira geral, Atos é um livro muito, mas muito importante da Bíblia Sagrada. Tanto por conteúdo, logicamente, teológico, inspirado, vindo de Deus, como pelo seu conteúdo histórico, da parte de Deus. Então, vamos lá. Nós temos também alguns livros, não é? Que foi escrito, lembra que eu falei lá dos livros de pseudepígrafo dos evangelhos, também temos de Atos. De Atos nós temos Atos de Pedro, os Atos de João, de André. Enfim, esses livros que não foram aí, logicamente, inspirados por Deus, mas têm o seu valor histórico, de certa forma, e que é bem importante. Atos encerra lá em Paulo, em Malta, certo? Na viagem que ele estava indo para Roma, onde aconteceu um naufrágio, não é? E Paulo ali, ele, não só ele, mas toda a tribulação foi salva, porque Deus, logicamente, tinha revelado e tinha protegido aquelas pessoas. Em todo caso, é a destino de Roma que isso acontece. E como eu mostrei a vocês, nós temos aí a ida dele a Roma, que é um marco importante. Paulo, ele viajou muito, muito. Para quem vai ler mais sobre isso, pesquisar, vai ver que Paulo ele passou em diversos países, em diversas províncias, lugares, cidades, que é uma coisa extraordinária, tendo em conta que hoje em dia, logicamente, é bem diferente. Hoje em dia a gente tem aviões, trens, carros, coisas que tornam as viagens muito mais cômoda e mais rápida. E naquele tempo o homem fez tudo isso, não é? Só porque, logicamente, acreditava e cria no Evangelho de Cristo Jesus e na chamada que Deus tinha para ele. Mas, em todo caso, é isso. Eu termino aí o vídeo para vocês, mostrando aí um versículo de Atos, certo? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos, capítulo 4, verso 20. Fique todo na paz de Deus, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E o próximo vídeo vai ser sobre Apocalipse, provavelmente segunda-feira ou terça.